O intervalo foi bem rapidinho e já estamos de volta. De acordo com a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, acessibilidade significa possibilidade, condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaços, mobiliários, vias públicas, equipamentos urbanos e transporte coletivo. E hoje é dia da acessibilidade e é preciso falar ainda sobre as barreiras visíveis e invisíveis que ainda existem na nossa sociedade. Por isso, convidamos Rita Petronilho, coordenadora de política para pessoas com deficiência da Prefeitura de Juiz de Fora. Seja muito bem-vinda, Rita. Bom dia, gente. Bom dia, Mário. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que estão em casa na Manhã Diversa. Rita, a gente falou sobre o que é acessibilidade para a BNT, mas o que é acessibilidade para você? Então, acessibilidade para mim é o acesso que a gente tem, né, de ir e vir com segurança, com autonomia, é o acesso à comunicação, à informação. Isso tudo é acessibilidade, né? É quando você tem possibilidade de estar nos espaços sem barreiras, né? Seja ela de comunicação, da informação, ou mesmo as barreiras arquitetônicas que a gente encontra, né? Enquanto eu sou uma pessoa com deficiência física, encontro diversas barreiras. Então, quando eu estou num lugar sem essas barreiras, eu tenho acessibilidade. Como que é possível a gente conseguir promover realmente a acessibilidade, né, garantindo às pessoas com deficiência, né, condições de uso aos espaços urbanos, ao transporte público, aos meios de comunicação e informação, que também é muito importante, o sistema de educação, enfim. Né, como que a gente pode talvez garantir, né, promover essa acessibilidade de forma efetiva? Quando a gente tem um olhar, né, pelo desenho universal, a gente pode ter esse olhar de acessibilidade. É quando você tem essa estrutura através do desenho universal, e aí todos os lugares, tudo é para todos e para todas. Então você ali destrói, desconstrói todas as barreiras. Então a gente pode garantir a partir do momento que as pessoas começam a ter essa percepção do desenho universal, que tudo é para todos. E como que acontece hoje a acessibilidade no nosso país, Rita, especialmente no mercado de trabalho? A gente já consegue detectar avanços? Tem avanços, mas a gente ainda precisa caminhar muito, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade capacitista. Então, o que é o capacitismo? É a discriminação em relação à pessoa com deficiência, esse olhar de achar que a pessoa com deficiência é incapaz. E quando a gente tem esse olhar, a gente não vê as pessoas nos determinados locais. E se a gente não vê essas pessoas ali, não se constrói nada para elas, não tem esse olhar da diversidade humana, não tem esse olhar que as pessoas são diferentes. Então, a gente não vê uma pessoa, a gente não acredita que aquela pessoa pode desenvolver determinado trabalho no mercado de trabalho, né? Está nos mercados de trabalho, desenvolvendo diversos tipos de trabalho. Então, quando a gente não tem esse olhar ainda é muito capacitista, a gente não vê a pessoa trabalhando, não vê a pessoa se divertindo nos locais nos mais diversos locais que qualquer pessoa pode estar e estão. E aí a gente ainda encontra muitas barreiras. E no mercado de trabalho a barreira ainda é muito grande, por esse olhar capacitista, por achar que aquela pessoa não é capaz. Então a gente precisa caminhar. Mas temos avanços, né? A gente vem caminhando, a gente vem lutando para estar nesses locais. Então, a lei de cota ainda é muito importante. É uma lei que garante que a pessoa com deficiência está no mercado de trabalho, mas a gente ainda precisa dela. Um dia a gente não vai precisar dessa lei para estar. As pessoas vão nos contratar pela nossa capacidade. Aí desconstrói o capacitismo. E você falando do capacitismo, isso me lembrou uma entrevista que eu fiz uma vez com o atleta paralímpico Alexandre Anki, Sim. Em que ele falava que a partir da deficiência ele se tornou muito mais eficiente. Então, assim, mais um motivo, né, para realmente esse capacitismo cair por terra. A gente precisa falar sobre ele. A gente precisa dialogar sobre o capacitismo, que ainda é pouco falado, pouco entendido, e é ele que atrapalha a gente estar nos locais, porque as pessoas não nos veem como pessoa capazes de desenvolver qualquer tipo de situação de trabalho, de namorar, de lazer, de trabalho, de estudar, né?
Então o capacitismo ele vem aí atrapalhando a nossa caminhada. Daí também é importante a gente falar da acessibilidade para além dos espaços físicos, né, que acabam sendo mais visíveis, mas também sobre como a falta de acessibilidade afeta o acesso a espaços sociais, né? Sim. A poder fazer parte da sociedade ser visto como parte da sociedade Com que é, certeza, né? E aí a gente precisa mostrar para as pessoas, a gente precisa sair do silêncio, a gente precisa sair de casa, e para a gente poder estar nos espaços, a gente precisa da acessibilidade. Como eu posso chegar numa escola se eu não tenho acesso, né? Do transporte, das ruas, das calçadas. Então eu falo que a acessibilidade não é só lá dentro daquele espaço que às vezes já está com acessibilidade, mas o entorno. O entorno precisa estar acessível. E aí a gente precisa caminhar nessa questão, sim. E quando a gente fala exatamente dos momentos de lazer, né, desses espaços também de lazer, como deveria ser a acessibilidade nessa circunstância, Rita? Deveria ser perfeita, né? Para que a gente possa estar realmente como qualquer outra pessoa. Há 15 dias atrás eu estava de férias e aí eu viajei para Búzios. Eu sabia que eu ia encontrar problemas, situações, como em várias cidades do país tem, né? E é uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro, que já deveria estar bem avançada. E aí a gente vê, né, como que ainda estamos atrasados na questão da acessibilidade, principalmente nas cidades que recebem muito turistas. A gente precisa caminhar. E nas outras demais, para a vida cotidiana, da pessoa sair de casa para trabalhar, para estudar, para lazer, para qualquer outra situação. E aí a gente precisa caminhar. Mas as leis estão aí para que a gente possa fazer valer. É preciso conhecê-las, é preciso cobrar, né, do poder público para que elas aconteçam, não só do poder público e de toda a sociedade. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de calçada, quando a gente está, né? E aí a gente fala, como que é a calçada da sua casa? Você é responsável por ela, né? E aí, dá para passar uma pessoa que usa cadeira de roda, usuário de cadeira de roda, uma pessoa que tem mobilidade reduzida, uma idosa, um idoso, como que é? É responsabilidade nossa, da sociedade também. Acessibilidade é para todos e responsabilidade de todos também. Pra gente ficar mais atento, né? Eu lembro uma ocasião também que eu viajei a Tiradentes e eu conheci o Museu de Santana. E um museu completamente acessível. E aquilo deu até uma paz pra alma, assim, acessível em todos os aspectos possíveis, né? Da estrutura física até o acesso mesmo tinha audiodescrição, libras. Então, assim, foi uma feliz surpresa e que bom que a gente já tem esses bons exemplos, né? Exatamente, é ótimo, muito bom mesmo. Você sabe o que é audiodescrição? É a faixa narrativa adicional para pessoas com deficiência, principalmente visual, e tem se tornado cada vez mais comum. Fachada de uma escola no meio de árvores. Um aluno porco-espinho entra na sala. Acena timidamente para os colegas. Passa com dificuldade entre as carteiras. Senta-se ao fundo. Uma aluna raposinha acena para ele. Essa pequena demonstração que você acabou de ouvir é uma audiodescrição. O recurso traduz imagens em palavras e permite que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos audiovisuais ou imagens estáticas, como filmes, fotografias, peças de teatro, entre outros. A audiodescrição é direcionada para pessoas com deficiência visual, mas pode beneficiar outros públicos. Ela é normalmente utilizada em produtos e serviços culturais, educacionais e de entretenimento através da disponibilidade de descrições de diversas maneiras. Com isso, permite um acesso mais amplo. Ela permite que as pessoas cegas ou com baixa visão recebam as informações visuais no mesmo momento que nós, videntes. Por exemplo, é saber qual que é a característica física dessas pessoas que aparecem na tela, qual a roupa que elas estão vestindo, por exemplo, a roupa do apresentador, né, em qual cenário que ele está, para saber qual que é a informação dos nomes, dos créditos que aparecem na tela. Então, nesse momento, por exemplo, explicando para as pessoas cegas ou com baixa visão que eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com mechas loiras, anelados, compridos, e que hoje eu estou usando uma blusa verde com brincos de argola. Tá vendo como é legal a audiodescrição? Bom, então a nossa expectativa é que cada vez mais os produtos audiovisuais recebam essa audiodescrição, assim como também
a descrição das fotos que as pessoas publicam nas redes sociais. A disponibilidade do recurso pode ser feita mixada ao áudio original em filmes, distribuída em fones receptores em teatros, acessada através de texto pelos softwares leitores de tela em livros digitais, entre outras maneiras. É isso, né, Rita? Muito bom, muito bom. E aí, aproveitando a oportunidade, né, a Kelly trouxe aí uma importância muito grande da autodescrição, da gente se autodescrever, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente não foi acostumado a isso e a gente precisa construir isso já, a partir de agora. E aí eu vou fazer a minha autodescrição com meus companheiros, né, que não enxergam em casa. E eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura do pescoço, caracolados, avermelhados, estou vestindo uma blusa branca, um brinco de argola e tenho olhos castanhos. Então, a gente vai aprendendo a fazer essa autodescrição. Quando a gente vai fazer um vídeo, nesse momento, né? E aí a gente chama atenção para a Bárbara, para a Mary, para a gente começar a construir isso. Para aqueles que estão lá em casa também saber como que somos nós, o ambiente que nós estamos, para as pessoas poderem se situar. E quando importante. Total. E quando a gente fala do mercado de trabalho e dessa parte, né, da audiodescrição, o que é muito bacana é porque ela é uma ferramenta não apenas disponibilizada a quem tem algum tipo de deficiência visual, mas os deficientes visuais também fazem parte de todo o processo de construção da audiodescrição, né? Então a audiodescrição ela só é possível a partir do momento que ela tem a orientação de um deficiente visual, que diz se determinada descrição foi eficiente ou não, né? E nós, como videntes, e que ali podemos fazer a locução relacionada à audiodescrição, então é um trabalho feito em conjunto, né? Sim. O que torna tudo ainda muito mais rico. Bacana. E essa importância também, né, disso que você falou, de ouvir realmente as pessoas que vão ser atingidas por aquilo, sim, porque fazer por fazer também, né, não adianta. Tem que realmente fazer para ser eficiente, realmente ser algo que vai ser positivo para a pessoa que vai receber, né? Então, isso cabe para tudo, para audiodescrição, mas também quando a gente vai fazer, trabalhar acessibilidade em espaços físicos, espaços sociais, enfim, a importância de ouvir as pessoas, né? Pra gente ver realmente o que eu tô fazendo está sendo efetivo ou tá sendo algo que vai para falar que eu tô só fazendo falar, né? E realmente porque não tá funcionando. Porque a gente vê muito isso, né? As pessoas tentam fazer uma acessibilidade, hotéis, pousadas, e a gente, quando está lá, a gente vê quanta coisa poderia ser diferente e que prejudica às vezes. Em vez de melhorar, trazem ainda um desconforto, né? Então é preciso dialogar. E a troca, né? É um caminho aberto mesmo, que a troca permite de informação, exatamente. E a gente falou aí nessa questão da audiodescrição, que tem muito a ver com a TV, com o cinema, com as séries, enfim. Mas e a internet? O que a gente pode ver aí, né, de acessibilidade nesse mundo virtual, assim? O que está sendo feito, o que mudou, o que ainda falta, talvez, para que o mundo virtual também seja acessível? Falta ainda a gente aprender, né? A gente já tem aquela legenda, né? O hashtag para o cego ver, a gente precisa colocar isso, fazer essa autodescrição, igual a Kelly falou, das fotos que a gente coloca, né? A Libras, né? A gente precisa estar atenta a que o outro enxerga de forma diferente da nossa, escuta de forma diferente, percebe o mundo de forma diferente. Então a gente precisa estar atento ainda, né? O site estar acessível para todas as pessoas. Para o idoso, a gente acha que a acessibilidade é só para a pessoa com deficiência, e não é. A acessibilidade é para todos. Então, quando a gente pensa nisso, as fontes das escritas não serem claras, porque vai prejudicar o idoso muitas das vezes na leitura. A legibilidade, né? A visibilidade, estar acessível. Essa é a questão, né? Para que todos... Será que a pessoa idosa conseguiria ler? Né? E nos cartazes, isso é para tudo. Então, na acessibilidade na internet, ela é importante para dar para o outro a condição de informação, de comunicação, de estar ali pertencente àquele lugar e àquele momento também. E você acha, Rita, que o isolamento durante a pandemia de alguma forma contribuiu positivamente para esse olhar mais atento para a acessibilidade digital? Então, a gente ainda vive na exclusão digital, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, a um equipamento, né? Para poder ter esse mundo, né, digital. Então, a gente ainda caminha ainda para a inclusão digital.
E aí, mas a gente vê também que a pandemia trouxe, abriu espaço para todo mundo. Todo mundo ali começou a mexer aqui, mexer ali, gravar vídeos. Gente que tinha vergonha de falar, começaram a se expor. Então, para a pessoa com deficiência também foi um caminho, que às vezes ela não conseguia chegar em determinado local pela falta de acessibilidade, e ali dentro ela conseguiu. Ela conseguiu acesso, muitas das vezes, a estudar, né? A fazer cursos que talvez ficaria muito mais difícil para ela chegar, e ela conseguiu fazer de forma online. Então, teve esse avanço também. Isso aí, como a gente viu aí, acessibilidade não é solidariedade, é direito, é lei, né? Então vamos falar sobre essas leis específicas no Brasil. Elas são efetivas? Qual que é a importância delas? Acessibilidade não é favor nenhum, né? É direito à garantia de estar, de participar efetivamente da sociedade. E aí, a Lei 13.146, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela nos garante isso, né? De participação plena da pessoa com deficiência na sociedade, né? Direito à saúde, à moradia, ao trabalho. E aí a gente precisa conhecer para avançar, para cobrar, né? Sair desse silêncio que muitas das vezes a pessoa com deficiência ainda está, né, na invisibilidade dentro das suas casas, para poder estar nos espaços. Que aí as pessoas vão começar a nos olhar, a nos enxergar e falar, poxa, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. E aí a gente vai caminhando. E muitas vezes, na hora de um desenvolvimento de um projeto, a acessibilidade ela não é levada em conta. E talvez esse seja o grande fator que prejudique, porque o ideal, quando a gente tem esse envolvimento maior com o estudo da acessibilidade de uma forma geral, não é desenvolver um projeto e num segundo momento torná-lo inclusivo. Isso tudo tem que acontecer em conjunto, né? Durante o desenvolvimento de um projeto, ele já tem que ser inclusivo, né? Ele já tem que ser para todo mundo. Tão fácil trazer a gente para mostrar, olha, como que é isso aqui? Eu acho que o diálogo é tudo, sabe? E a gente precisa estar dialogando para a gente fazer as coisas certas. A gente sabe que tem projeto, tem uma lei, tem todo um amparo aí, né? De fazer a acessibilidade acontecer de forma correta. Mas traz a gente para conversar, vamos ver como que a gente pode ajudar a caminhar juntos, vamos fazer junto, né? Vamos fazer junto, que é importante é isso, é caminhar junto. Então você me pergunta, como que a gente pode fazer esse projeto? Por que às vezes os projetos não dão certo? Porque às vezes a pessoa vai fazer um projeto só para cumprir a lei. Ele não tem que ser adaptado depois, ele já tem que ser pensado para todo mundo, e aí né? Gasta duas vezes, né? Gasta duas vezes, porque faz de um jeito e não faz corretamente. Aí a gente precisa, olha, não ficou legal, não é assim que acontece, não é dessa forma. E aí precisa seguir todo um amparo aí para poder as coisas acontecerem. É isso que a gente falou no bloco anterior, né? Não adianta só fazer por fazer, tem que fazer realmente levando em conta o que precisa ser feito, que realmente vai atender as pessoas, né? E aí acaba acontecendo esse retrabalho, né? E às vezes é o capacitismo aí junto outra vez, né? Porque as pessoas fazem assim só para cumprir a lei, mas não faz direito, não faz de acordo para a pessoa realmente estar naquele espaço. É não acreditar que aquela pessoa possa estar ali. É não acreditar que aquela pessoa pode viajar, que aquela pessoa pode desenvolver determinadas situações. Aí faz um banheiro que a porta abre de forma errada. Só vou fazer por fazer. Essa pessoa talvez não venha nunca aqui mesmo, né? É o olhar ainda capacitista. E pensar que é via de mão dupla, né? Porque a partir do momento que você permite o acesso, aquela pessoa, ela vai poder contribuir te oferecendo, né, uma nova perspectiva, um novo prisma, que é o olhar dela. Né, é o olhar dela, exatamente. É o olhar de estar ali, né? Exato. De pertencer também àquele espaço. Então a gente parar de achar que a gente sabe do que o outro precisa, em vez de perguntar pro outro o que ele precisa, né? Exato. Essa tipo assim, eu acho que isso aqui tá bom. Eu acho que isso aqui tá bom, mas será que tá bom mesmo? Será que tá bom? Muitas vezes não tá, né? Mas vamos falar agora de sucesso, vamos falar de projetos, né, que a gente tem atualmente no Brasil e que tem sucesso nesse sentido. Tem alguns exemplos para dar pra gente? Temos sim, né? A gente tem caminhado. Eu estava falando com a Bárbara que tem uma peça, né, da Caravana de História, que é da Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora, com a peça Pé de Poesia, que vem falar de arte, de cultura, vem falar de música. Então, essa peça, ela está totalmente inclusiva.
totalmente com acessibilidade, de audiodescrição, de libras. Olha como que é importante, gente, dar o outro a oportunidade de cultura, de participação, de envolvimento, né? Isso é muito importante, isso é um olhar inclusivo, com a direção do professor Cristiano Fernandes, com a participação da audiodescrição do Fludoaldo, que é um professor também com deficiência visual. Então, a gente precisa trazer isso para a população, trazer oportunidade, acesso. Isso é um olhar inclusivo. Temos as praias, né, com os projetos de acessibilidade, com as cadeiras anfíbias, que dá o outro a oportunidade de entrar na água, de andar na areia, porque a gente sabe que a cadeira de roda, ela agarra ali na areia. Então, essa cadeira, ela é especial, que dá condição para o outro que tem deficiência física de estar, né, de participar. Nós temos aí também a acessibilidade de comunicação pedagógica nas escolas, que os professores, principalmente da rede municipal, que é a que eu conheço, eu sou professora também e estava na rede municipal, e a gente vê o quanto que as professoras, elas fazem, os professores, né, de forma geral, os professores e professoras, eles levam aquele aluno, né, eles adaptam o material para aquele aluno aprender. Isso é acessibilidade, é dar condição para o outro, né, de ter acesso, é direito, né, não é favor. O professor ali não está fazendo nenhum favor, ele está dando garantia de direitos humanos, né, que a gente precisa tanto. E a gente está tendo aqui interação do pessoal que está acompanhando pelo YouTube. A mensagem é do Hélio Ricardo e ele mandou o seguinte: Rita, ele quer saber o que é necessário para que as leis sejam cumpridas. Há pouca vontade das autoridades? Nós temos uma legislação, assim, acho que é a mais perfeita, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é perfeita, ela é um avanço, né? É um marco para a nossa caminhada. O que precisa ainda? É preciso conhecimento da população para cobrar, porque a gente não pode cobrar daquilo que a gente não conhece. E quando a gente cobra do poder público, aí o poder público, que às vezes também desconhece, vai passar a conhecer para ir fazer, para acontecer. Então é preciso que a gente tenha voz, é preciso que a gente saia dessa invisibilidade que a gente vivencia há anos, para a gente cobrar, para a gente se posicionar quanto às leis que nos garantem direito, né? Porque a gente ainda vive uma sociedade que não enxerga as pessoas com deficiência, infelizmente. Mas a gente está caminhando. Hoje a gente vê uma Tabata fazendo a novela das 8, enquanto uma pessoa com deficiência física, e ela está ali fazendo a novela. É representatividade. A gente vê o apresentador, né, numa cadeira de roda apresentando um programa. Então a gente tem as propagandas que não apareciam pessoa com deficiência, né, fazendo acontecer. Então a gente precisa se mostrar. E aí as leis vêm acompanhando a gente, porque a gente vai cobrar. A gente tem cobrado, a gente vai cobrar mais. E nós estamos na Secretaria Especial de Direitos Humanos, para a gente provocar as demais secretarias nas questões da legislação. A função nossa é lá. Precisa disso, vamos caminhar juntos, vamos fazer juntos. E além do poder público, também tem a importância das marcas e as empresas também se atentarem para essas questões, né? E está acontecendo. A gente está começando a caminhar. É um processo que ainda é lento por causa da nossa história de invisibilidade, mas a gente está acontecendo. E pegar ônibus e outros transportes públicos é uma atividade rotineira e até banal para muita gente, mas para muitas pessoas com deficiências visíveis e invisíveis, essa tarefa não é tão simples. No Rio de Janeiro, uma cartilha busca conscientizar os motoristas de ônibus sobre as necessidades e os desafios vividos por essas pessoas. Yolanda é mãe de Heitor, que não gosta muito de ser filmado. Mesmo ele andando com um cordão de girassol que ajuda a identificar pessoas autistas e com outras deficiências ocultas, tem dias que andar de ônibus é um desafio. As pessoas não têm essa noção de que também tem que acolher, né? A gente já cansou de ouvir: entrou um maluco dentro do ônibus, a minha viagem acabou. Motorista, para o ônibus que eu vou descer.
né? Então, assim, esse tipo de rejeição é muito corrente. Para mudar essa realidade, o projeto Inclusão Esse é o Ponto procura orientar os motoristas de ônibus sobre os direitos das pessoas com deficiência, visível ou não, e das pessoas idosas. A iniciativa é da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. As pessoas com transtorno mental, elas têm um tempo próprio para elas. Normalmente esse tempo é mais lento e isso acaba irritando não só os outros passageiros, como angustiando os motoristas. E com essa conversa que a gente está tendo com as empresas de ônibus, isso também está sendo refeito. Yolanda espera que o projeto ajude a quebrar o preconceito sofrido por pessoas com transtornos mentais em transportes públicos. Essas pessoas só vão efetivamente, né, ter a sua dignidade retornada, a sua saúde mental equilibrada, se elas estiverem na cidade. E para estar na cidade, elas precisam do ônibus, elas precisam da gratuidade. E que recado, então, Rita, a gente pode deixar para os nossos telespectadores que estão acompanhando a nossa entrevista? Então, o recado que a gente pode deixar é que as pessoas com deficiência saiam do silêncio, né? Que elas possam estar nos espaços para elas serem vistas, né? Na sua própria rede social, ela pode começar a fazer acessibilidade através da audiodescrição, né? Colocando-se para que as pessoas com deficiência saibam quem que ela é, como ela é, onde ela está. E a gente cobrar sempre dos locais, das empresas, para ter esse olhar inclusivo, para ter esse olhar para as pessoas com deficiência, que nós estamos no mundo, nós fazemos parte do mundo, nós pertencemos ao mundo também. Rita, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Bárbara, Mari, e quando vocês precisarem, estamos aqui para colaborar. E a gente também, isso aí, a gente também está aqui para poder contribuir da forma que for, trazendo informação como a gente está fazendo hoje também, né, de todas as formas possíveis que a gente puder contribuir para essa causa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.